convido-lhe para que abra o livro conosco. Vamos ler na carta de Tiago, no capítulo de número 2, e vamos ler os 13 primeiros versículos deste capítulo. Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Assim nos diz o texto: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção dentro de vós mesmos? E não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfará sobre o juízo. Amém. Queridos irmãos, esta tarde proponho-me em falar-lhes a respeito de relacionamentos à maneira de Deus. Esta carta que nós lemos hoje à tarde, ela foi escrita por Tiago. Interessante que, não obstante ser um nome bonito, Tiago, este nome refere-se pelo menos a 3 pessoas distintas na Bíblia Sagrada. Senão, vejamos. Primeiro, refere-se a Tiago, filho de Alfeu. Este Tiago, filho de Alfeu, foi um dos 12 discípulos do Senhor Jesus. Observem os irmãos que nós temos na Bíblia Sagrada 4 listas dos discípulos do Senhor Jesus. Uma relatada por Mateus, outra relatada por Marcos, outra relatada por Lucas e outra lista dos 12 discípulos relatado por Lucas também em Atos dos Apóstolos.
De maneira que nestas 4 listas, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em Atos, Tiago está inserido como um dos discípulos de Jesus. Segundo McBarney, Tiago, filho de Alfeu, era natural de Cafarnaum. Lá em Marcos, no capítulo 15, no versículo 40, o evangelista refere-se a Tiago com o termo grego micros, que significa pequeno, de maneira que nós entendemos que Tiago era conhecido, Tiago, filho de Alfeu, era conhecido como Tiago o Menor. E este termo aplicado a Tiago, sendo ele o menor, pode se referir à sua estatura em relação ao outro Tiago, como também pode se referir à sua idade em relação ao outro Tiago. E há uma grande possibilidade deste Tiago, filho de Alfeu, ser primo do Senhor Jesus. Pois quando nós confrontamos Marcos capítulo 15, versículo 40, que nos diz o seguinte: e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Observem a citação, mãe de Tiago, o menor. E depois confrontando com João, capítulo 19 e versículo 25, que está escrito: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Por eliminação, nós entendemos aqui no confronto destes 2 versículos, e podemos sugerir que Tiago, filho de Alfeu, Tiago o menor, era primo do Senhor Jesus. Contudo, não foi Tiago, filho de Alfeu, não foi Tiago o menor, não foi Tiago, um dos 12 discípulos do Senhor Jesus, que escreveu esta carta que nós acabamos de ler. A Bíblia nos fala também de um segundo Tiago, que é o Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João, o apóstolo do amor. De maneira que lá em Mateus capítulo 4, versículo 21, se for possível, projete para mim aí na tela, Mateus 4, 21, nós vamos encontrar aí esta verdade que nos diz: e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Neste texto nós encontramos aí a filiação deste Tiago, filho de Zebedeu, e também a constatação de que João, o apóstolo do amor, era o seu irmão. Este Tiago, filho de Zebedeu, era aparentemente de uma família próspera, porque nós entendemos, à luz da história, que o seu pai administrava empregados, tinha funcionários e também tinha embarcação, de maneira que a gente encontra sinais de prosperidade nesta família. Também, meus irmãos, devemos dizer que este Tiago, filho de Zebedeu, ele tinha um privilégio, pois ele fazia parte do grupo íntimo do Senhor Jesus, que era composto por Pedro, Tiago e João. Sendo ele do grupo íntimo, ele participou e teve oportunidades singulares. Por exemplo, Tiago, filho de Zebedeu, ele presenciou a ressurreição da filha de Jairo. Tiago, filho de Zebedeu, esteve presente
no Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus, Moisés e Elias se apresentaram transfigurados. Tiago, por várias vezes, esteve com Jesus no Monte das Oliveiras em oração. Tiago, filho de Zebedeu, era um homem que também esteve no jardim do Getsêmani com Jesus, participando do grupo mais próximo da sua aflição. Porém, nós entendemos à luz das Escrituras que este Tiago, filho de Zebedeu, era um homem de personalidade forte. E nós entendemos isso porque quando o Senhor Jesus, juntamente com Tiago e João, passaram por uma aldeia de samaritanos, os samaritanos não os receberam. Os samaritanos não praticaram hospitalidade com o Senhor Jesus e seus acompanhantes. E Tiago foi um dos que disse: vou pedir que desça fogo do céu e consuma toda essa gente aqui, mostrando assim seu temperamento, sua personalidade, que era uma personalidade forte. Este Tiago, meus irmãos, ele também é conhecido porque ele, juntamente com João, pediram para o Senhor Jesus que no reino do Senhor Jesus eles tivessem uma posição privilegiada. Eles queriam se assentar, um à direita e outro à esquerda de Jesus. De maneira que isso parece que tornou-se até uma obsessão, que tornou-se uma questão de família, porque até a própria mãe do Senhor Jesus, a mãe de Tiago, foi ao Senhor Jesus para pedir que os seus filhos, João e Tiago, tivessem o desejo do coração cumprido e essa posição de destaque lá junto ao Senhor Jesus no seu reino. De maneira, meus irmãos, que este Tiago, filho de Zebedeu, ele por um período de 15 anos, mais ou menos, não aparece nas Escrituras. Ele vai aparecer 15 anos depois, e já aparece quando ele vem sofrer o seu martírio no ano 44 depois de Cristo. Este Tiago, durante esses 15 anos, aos estudiosos dizem que ele poderia ter estado ou na Índia ou na Espanha. Mas entendam que este Tiago também não é o autor da epístola que nós acabamos de fazer menção no capítulo 2. Não. Então quem era o Tiago que escreveu esta epístola do capítulo 2? O Tiago que escreveu a epístola, que nós lemos aqui o capítulo 2 dela, os 13 versículos, é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. A primeira menção que a Bíblia faz a respeito deste Tiago, irmão do Senhor Jesus, é lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 55. Observem os senhores que está escrito: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Observem os irmãos que este Tiago era irmão do Senhor Jesus. E o fato dele estar citado aqui como primeiro nesta lista dos irmãos do Senhor Jesus indica que ele foi o primeiro filho de Maria após o nascimento do Senhor Jesus. Então Tiago era irmão do Senhor Jesus. Tiago, durante a vida e o ministério de Jesus aqui na face da terra, ele não era convertido, ele não havia se convertido a Jesus durante a vida e o ministério do Senhor Jesus. Até lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 5, está escrito: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E após a morte, a ressurreição do Senhor Jesus, o Senhor Jesus se manifesta, se revela, já ressurreto, para algumas pessoas. E entre
estas pessoas que receberam a manifestação de Jesus ressurreto, estava Tiago. Se não vejamos o que Paulo escreve na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 7, ele diz assim: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então Tiago, irmão de Jesus, tem uma revelação, uma manifestação de Jesus já ressuscitado. E aí ele se converte ao cristianismo, ele se converte a Jesus. E convertido a Jesus, ele recebe dentre aqueles 500 irmãos a promessa de Jesus, dizendo: ide para Jerusalém e ficai lá, até que do alto sejais vós revestidos de poder. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Tiago estava já não somente entre os 500, mas ele estava entre aqueles quase 120 lá no cenáculo, pois Atos capítulo 1 e versículo 14 diz que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Tiago estava lá buscando o revestimento de poder, e revestido de poder, Tiago começa a desenvolver o seu ministério. E a história e a Bíblia nos mostra que Tiago tornou-se um dos mais proeminentes líderes da igreja primitiva. Meus amados e queridos irmãos, isto é notório, porque quando lemos Atos capítulo 15, encontramos uma reunião de pastores, de apóstolos, de líderes. Encontramos ali uma convenção, que já foi citada aqui pelo pastor Daniel, um concílio. E observe os senhores que quem preside este concílio, quem preside esta convenção, é Tiago, o irmão de Jesus. Ele era um homem piedoso, um homem chamado de Tiago o justo, um homem que beirava a santidade. Quando Tiago morreu, os irmãos foram preparar o corpo de Tiago para ser sepultado, e diziam eles que não sabiam se estavam olhando para os joelhos de um homem ou para os joelhos de um camelo, dado a vida de oração, de comunhão que Tiago tinha com Deus, dado as muitas horas diárias de oração que Tiago tirava para passar aos pés de Jesus. Ele morreu em 62 depois de Cristo. Na verdade, primeiro o empurraram do pináculo do templo para tentarem matá-lo, mas ele sobreviveu. Depois o apedrejaram e ele sobreviveu. Por fim, enquanto ele orava pelos seus perseguidores, um lavandeiro com um bastão de lavandeiro, aqueles que são mais antigos aqui talvez se lembram, você que é antigo e que está me ouvindo, mais experiente, você sabe que antigamente lavava-se roupa com um bastão, batendo a madeira na roupa para que ela pudesse ser alvejada, ser limpa. E nesse costume, um homem que era um lavandeiro pegou um bastão daquele, com aquela madeira, bateu em Tiago e estirou-lhe a vida. Assim morreu o grande Tiago, o homem que beirava a santidade, conhecido como Tiago Justo, o eminente e proeminente líder da igreja primitiva. Tiago, meus irmãos, ele teve a oportunidade de, além de liderar o concílio de Jerusalém, também presidir
a igreja de Jerusalém. E como é importante este detalhe, porque a igreja de Jerusalém não era uma pequena igreja. Dizem os estudiosos que a igreja de Jerusalém chegou a ter 100.000 membros. E Tiago era aquele que presidia a igreja de Jerusalém. Este Tiago, ele escreve, meus irmãos, esta epístola aos irmãos. E a epístola de Tiago tem uma diferença entre as demais epístolas, porque as demais epístolas, principalmente as paulinas, elas têm um endereço, elas têm um destinatário, elas são escritas para uma igreja, para um povo, para uma comunidade, para uma igreja estabelecida em uma cidade. Mas a carta que Tiago escreve não tem um destinatário. Parece-nos que a carta que Tiago escreve é uma circular que passou entre todas as igrejas que estavam estabelecidas para dogmatizar, para doutrinar, para orientar aos irmãos que serviam a Deus naqueles dias. E também chega diante de nós. Mas não se esqueça, além da grande experiência de Tiago como pastor, Tiago foi irmão do Senhor Jesus. Ele foi gerado no mesmo ventre que o Senhor Jesus foi. Ele esteve debaixo do mesmo teto que o Senhor Jesus esteve. Ele assentou-se na mesma mesa que o Senhor Jesus se assentou. Ele participou de refeições comuns com o Senhor Jesus. Ele, com certeza, na sua infância e adolescência, brincou com o Senhor Jesus. Ele teve, sofreu e recebeu as mesmas influências que o Senhor Jesus recebeu. De maneira que é muito importante as palavras que Tiago nos apresenta aqui. Pois Tiago, ele identifica, senão pelo menos 4 grandes problemas que aconteciam na igreja primitiva. O primeiro problema que Tiago identifica é o problema com a língua. Tiago identifica que os irmãos tinham dificuldade no domínio da língua. Fofocas, boatos, calúnias, difamações, um irmão falando mal do outro, difamando o outro. E Tiago então ocupa algumas letras desta carta para ensinar os irmãos a necessidade de terem o domínio com a língua. Mas havia um segundo problema que Tiago identifica na igreja primitiva. Tiago identifica que entre eles havia disputa. Eles estavam disputando entre si. E meus irmãos, eles disputavam quem dirige melhor, quem prega melhor, quem preside melhor, quem canta melhor, quem se destaca mais, quem tem mais likes no YouTube, quem tem mais curtidas no Facebook, quem se despontou melhor. Havia esta competição. E eu abro um parênteses aqui para lhes dizer, queridos, que no reino de Deus não há espaço para competição. Até porque nenhum de nós fomos chamados aqui para competirmos uns com os outros. No reino de Deus há lugar para cooperação. Eu não fui chamado para competir com ninguém, com nenhum dos senhores. Eu não fui chamado para competir com você que me assiste aí na tela do seu monitor. Eu fui chamado para cooperar com você, para ser bênção na tua vida. Lembre-se sempre disto, nunca se esqueça. Você não foi chamado para competir, você foi chamado para cooperar. Para este fim nós fomos chamados. Glória a Deus.
Havia um terceiro problema que Tiago identifica e o chama de influência da sabedoria humana. Quando alguns irmãos estavam se aculturando à época, alguns irmãos estavam se curvando à filosofia hedonística. E a filosofia hedonística era a filosofia que determinava que o homem, independente de princípios ou de qualquer outra coisa, de princípios ou valores, ele precisava de ser feliz. E para ser feliz, os fins justificavam os meios. E Tiago condena isto, porque na verdade a igreja, ela não pode se moldar ao mundo, até porque Paulo, escrevendo em sua epístola, ele diz: não vos conformeis com este mundo e não vos adapteis a ele, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus. Mas havia um quarto problema na igreja que Tiago identifica, que é o problema nos relacionamentos. Na verdade, nós todos precisamos entender que nós somos um ser gregário. Nós vivemos em sociedade. Nós não podemos e não vamos conseguir jamais nos isolarmos e vivermos numa ilha. Nós vivemos em sociedade. Nós nos relacionamos com os nossos pais, nos relacionamos com os nossos filhos, nos relacionamos com o nosso cônjuge, nos relacionamos com os nossos colegas na escola, na universidade, na faculdade. Nos relacionamos, amados e queridos irmãos, no trabalho. Nos relacionamos com os nossos líderes, nos relacionamos com os nossos pastores, nos relacionamos com os pastores auxiliares, com os nossos liderados. Nos relacionamos como igreja, porque a igreja, ela é uma comunidade, e como uma comunidade, os relacionamentos acontecem. E Tiago, ele preocupado com o nosso relacionamento em todas as esferas e âmbitos, ele então trata aqui no capítulo 2 que nós lemos, de que maneira nós devemos nos relacionar. E Tiago deixa muito claro que o relacionamento nosso precisa ser a maneira de Deus. Nós não podemos nos relacionarmos de qualquer forma. Nós não podemos nos relacionarmos de qualquer maneira. Até porque há muitos que têm se relacionado de qualquer maneira, sem princípios, e tem ferido muitas pessoas nos relacionamentos, e tem muita gente machucada nos relacionamentos. E por que não ir mais além e dizer: há muitas pessoas que estão mortas por conta de relacionamentos errados, mas Deus te colocou aqui diante deste monitor para ouvir esta palavra esta tarde, porque você precisa se relacionar. E se relacionar à maneira de Deus. E como é que Deus se relaciona? Como nós podemos nos relacionar à maneira de Deus? Primeiro, vendo, olhando com os olhos de Deus. Há algumas maneiras diferentes da gente olhar. Há a maneira que o mundo nos olha. E o mundo, ele olha para aquilo que você tem. O que você tem te define. O sapato que você calça, o terno que você usa, a gravata que você usa, o carro que você anda, a casa que você mora,
o bairro que você mora, a sua conta bancária, a bolsa que a irmã usa, o perfume que você usa, te define. O mundo te define pelo que você tem. E aí muitas pessoas incorrem no erro de comprarem o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece. Porque o mundo te define pelo que você tem. E por isso, para o mundo, o mais importante é ter do que ser. O mundo te olha a partir do que você tem. Mas existe a maneira que você também se olha. E há algumas pessoas que perdem o equilíbrio neste quesito, porque alguns olham para si com autocomiseração. Alguns olham para si e se acham um coitadinho. E eu fico preocupado porque às vezes eu vejo alguns que até querem demonstrar que são coitadinhos. Aparentam piedade, mas negam a eficácia dela. Mas outros olham para si com autoexaltação. Exemplo, Paulo olhava para si com autoexaltação. Até porque está aqui o currículo dele, Filipenses 3:6, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, irrepreensível, educado aos pés de Gamaliel. Então Paulo se achava a cereja do bolo, a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto, o bam. Ele se achava o cara, obviamente antes de ter um encontro com Jesus. Mas há uma maneira dos outros nos verem. Ananias, por sua vez, quando Deus fala com Ananias, e o Senhor Jesus diz: Ananias, levanta-te, vai à rua direita, entra na casa do homem por nome de Justo, porque lá está Saulo, e ele está orando, e eu já me apresentei a ele, e disse que você vai lá. Ananias diz: Senhor, o quê? Eu ir lá? Eu já ouvi falar desse homem. E veja a diferença, porque Ananias não o viu como cara, Ananias não o viu como a última bolacha do pacote, como a cereja do bolo. Não, senhores, Ananias diz: esse homem é um terrorista, ele mata crentes, ele fecha igrejas, ele arrasta os crentes pelas ruas, ele é um terrorista. Veja, Paulo se achava o tal, Ananias já olhou para ele e o viu como um terrorista. Mas o Senhor Jesus disse: Ananias, vai lá, porque eu vejo Paulo diferente do que você vê. Eu vejo Paulo diferente do que ele mesmo vê. Ele se vê como tal, você o vê como terrorista, mas eu o vejo como um vaso escolhido. Glória a Deus. Vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. De maneira, meu amado e querido irmão, que não importa como o mundo te vê, não importa como você mesmo se vê, não importa como os outros te veem, o que importa é como Deus te vê, e Ele te vê como um vaso escolhido. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E eu aprendo duas verdades com o olhar de Deus. A primeira verdade que eu aprendo com o olhar de Deus
é que Deus não se impressiona com aparência. Os filhos de Jessé passaram diante de Samuel para serem ungidos como rei de Israel. Passou Eliabe, passou Samar, passou Natanael, passou Radai, passou Abinadab, passou Jasson. E por vezes Samuel queria deitar o azeite sobre a cabeça deles. Mas quando Samuel ia deitar o azeite sobre a cabeça deles, que tinham aparência de rei, altura de rei, biotipo de rei, olhos de rei, cabelo de rei, Deus dizia: não, eu não vejo como você vê, Samuel. Você vê por fora, você vê a aparência, mas eu olho por dentro, eu vejo o coração. Deus te vê por dentro. E a segunda verdade que eu aprendo com o olhar de Deus está em Isaías capítulo 9 e versículo 6, que nos diz: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Observem os senhores, meus queridos e amados irmãos, meu querido internauta, que ainda faltavam 700 anos para Jesus nascer, mas Deus usa o verbo no presente. Ele diz: o menino se nos deu, um filho nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros. Sabe o que eu quero lhe dizer com isso? Eu quero lhe dizer que Deus vê o futuro como se já fosse presente. E então é desta maneira que nós precisamos de nos relacionarmos, é olharmos para os outros com o olhar de Deus. E o olhar de Deus vê o que o homem comum e natural não pode ver. O olhar de Deus vê o homem transformado. Não é mais um terrorista, não é mais um assassino de crente, é um vaso escolhido para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Se relacione à maneira de Deus, veja como Deus vê. Pare de olhar com um olhar de preconceito. Pare de olhar com um olhar de reprovação. Pare de olhar com um olhar de crítica. Olhe com o olhar de Deus. Deus está vendo o amanhã hoje. Aleluia. Trate as pessoas bem. Incentive-os. Anima-os. Levante a autoestima dos que se relacionam contigo, porque Deus vê diferente do que o homem vê. Em segundo lugar, Tiago nos ensina que nós devemos nos relacionarmos usando os critérios divinos. E quais são os critérios que Deus usa para se relacionar conosco? São dois critérios distintos. Primeiro, Ele usa a misericórdia. Para se relacionar conosco, para ser possível um relacionamento de Deus com você, Ele utiliza a misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa, é a razão de nós não sermos consumidos. O que é misericórdia? É não aplicar o que eu mereço, o castigo que eu mereço.
Eu mereço ser castigado, eu mereço ser punido, eu mereço ser separado da bênção, mas Deus tem misericórdia de mim. Segundo critério, a graça. O que é a graça? A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Eu não sei quanto aos senhores, mas se não fosse a graça, eu não estaria aqui. E por isso eu posso levantar a minha mão e dar glória a Deus nesta noite, nesta tarde. Aleluia! Se você reconhece também que é a graça, a razão de você estar aonde você está, levante uma de suas mãos e dê glória a Deus. Porque foi a graça que te salvou, foi a graça que te batizou com o Espírito Santo, foi a graça que te deu a família que você constituiu, foi a graça que te deu chamada, foi a graça que te deu ministério, foi a graça que te colocou na igreja onde você está servindo, é a graça que te levanta para pregar, é a graça que te levanta para cantar, é a graça que te levanta para ensinar, é a graça que te levanta para aconselhar, é a graça que te levanta para ministrar, é a graça do Senhor nosso Deus que te sustenta. E como eu vou me relacionar com as pessoas exatamente da mesma maneira, usando esses critérios? Eu preciso de me relacionar com aqueles que estão à minha volta, aplicando e praticando misericórdia. Às vezes ele até não merece, mas eu vou estender a mão. Às vezes ele até merece o castigo, mas eu vou poupá-lo. Aleluia. E quando eu falo sobre se relacionar usando os critérios divinos, eu me lembro do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, porque eu vejo este homem aplicando graça e misericórdia todos os dias. Às vezes eu olho para alguém e penso, é o fim, mas o pastor chega lá, abraça, cuida, levanta e daqui a pouco está dando fruto de novo. Aleluia. Sabe por que Deus tem dado longevidade de vida para o nosso pastor? Sabe por que Deus tem dado saúde para o nosso pastor? Sabe por que Deus tem dado um ministério sem fronteiras que abraça o mundo para o nosso pastor? Porque ele relaciona-se usando graça e misericórdia, e Deus vai lhe acrescentar mais vida, mais saúde. Aleluia. Glória a Deus. Se relacione assim. Aplique graça, aplique misericórdia. Ei, você não recebeu o ministério da fornalha para sair queimando as pessoas. Você não recebeu o ministério da guilhotina para cortar a cabeça e fazer cabeça rolar. Você recebeu o ministério da reconciliação para levantar e ajudar as pessoas. Utilize a graça. Utilize a misericórdia, pratique o ministério da reconciliação. E eu vou encerrar. Deramachúria, Uramacalabachandaraya. Oh, aleluia! Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Deus está me usando esta tarde para te dizer: pratique a graça, aplique a misericórdia, não mata, não suicida, não, levanta-te e aplica a graça e a misericórdia, não extermine. Você pode estar terminando o futuro de alguém que Deus quer usar. Aleluia. E eu concluo dizendo que nós devemos, à luz do texto em epígrafe, nos relacionarmos
aplicando as leis. Quais são as leis? São duas leis que Tiago fala. A primeira, a lei real. Qual é a lei real? A lei do amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Jesus disse em João 13:35, nisto conhecereis que sois meus discípulos. Não é em pregar bonito, não é em ser um escafrondista da Bíblia. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Não é em cantar bonito. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Não é como a teologia da prosperidade está dizendo, que é morar numa mansão e andar numa Ferrari. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se você ama, você é discípulo, e o mundo conhecerá que você é discípulo. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Portanto, ame, seja um discípulo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.